O que eu vou tratar hoje com vocês é continuar com a construção de circuitos pneumáticos, tá? Ou hidráulicos, pode ter os circuitos hidráulicos aqui, mas como eu falei nas aulas anteriores, os circuitos hidráulicos, eles têm o mesmo princípio de construção do que os circuitos pneumáticos. Aliás, os circuitos hidráulicos são até mais simples do que circuitos pneumáticos. Por quê? Porque os circuitos pneumáticos geralmente envolvem aí mais componentes. Então, os circuitos pneumáticos geralmente são maiores quando comparados a circuitos hidráulicos. Vocês devem ter percebido isso nas aulas anteriores, quando vocês fizeram o circuito pneumático e quando vocês fizeram o circuito hidráulico. Deu para comparar que o circuito pneumático ele tem mais componentes, ele possui mais válvulas, né? Então, geralmente ele é maior, ele é mais complexo do que o circuito hidráulico. Mas se você aprende circuito pneumático muito bem e você conhece a base ali do circuito hidráulico, tá? Você consegue trabalhar com o circuito hidráulico facilmente, ok? Vamos partir de um circuito exemplo, tá? E a partir desse exemplo prático aqui, eu vou montar um circuito pneumático de ciclo contínuo. Então veja bem, aqui nessa figurinha do lado direito, essa figurinha representa uma máquina de testes de resistência e fadiga em cadeiras, tá? Aqui tem uma cadeira, né? Ok? Bom, aqui tem um peso de 75 quilos, tá? E aí, esse cilindro, o que vai acontecer? Esse peso aqui, ele está, né, no assento da cadeira para evitar que a cadeira tombe, né? Porque onde vai haver o teste de resistência? Aqui eu tenho o cilindro, tá? E a haste dele, ó, o pistão dele está preso aqui no encosto da cadeira. Então, se esse cilindro avança ou retorna, esse encosto aqui vai se movimentar, né? Tendendo a avançar, né? Tá? A tensionar, ok? Ou aliviar a tensão, a tração, tá? Então, é uma máquina de teste de resistência e fadiga, que é movimentada por esse cilindro pneumático, tá? De dupla ação. Esse cilindro ele deve avançar e retornar automaticamente, tá? Então, aí, toda vez que o cilindro, o atuador, ele avança e retorna de forma automática, a gente está se tratando de um ciclo contínuo, tá? Porque o avanço e o retorno ele é automático. Agora, se fosse apenas o avanço automático, seria um ciclo único. Ou se fosse apenas o retorno automático, seria um ciclo único também. Agora, quando envolve os movimentos de avanço e de retorno do atuador de forma automática, vocês aí estão se tratando de um ciclo contínuo, tá? E para fazer esse efeito aqui, para automatizar o avanço e o retorno do pistão do cilindro, você deve utilizar uma válvula direcional 3 vias acionadas por rolete mecânico, tá? Então aqui a gente tem um ciclo contínuo, tá? Utilizando um fim de curso por contato físico, porque no rolete deve haver contato físico do pistão do cilindro com o rolete, tá? O pistão deve acionar o rolete, tá, da válvula para poder esse ciclo contínuo funcionar, tá bom? Se fosse um sensor no lugar do rolete aí mecânico dessa válvula direcional, 3 vias por rolete, se fosse um sensor, aí o ciclo seria contínuo, utilizando elemento físico, elemento de final de curso, sem contato físico, porque no sensor não é necessário que o objeto entre em contato com o sensor, apenas por aproximação, tá? Os sensores conseguem fazer aí, detectar a presença de um certo objeto, tá? Que são sensores de proximidade nesse exemplo. Então, nesse caso aqui, desse exercício, é um elemento fim de curso por contato físico do tipo rolete, tá? Para comandar o circuito de ciclo contínuo, utilizar uma válvula com botão trava, tá? Então, gente, no ciclo contínuo de circuitos pneumáticos, tá? Sempre a válvula trava é que vai ser a válvula direcional 3 vias com acionamento por botão trava, não é botão pulsante, tá, gente? Sempre vai ser ela que vai emitir o sinal pneumático para o circuito funcionar, tá? Sempre uma válvula direcional por botão trava no caso de um circuito com ciclo contínuo, tá bom? Contínuo. Bom,
Não utilizar válvula E para fazer a ligação com a válvula acionada por rolete. Depois eu vou explicar isso aqui, tá? Vai ficar confuso, depois eu vou explicar isso aqui. Aí controlar as velocidades do cilindro, ou seja, as velocidades de avanço e de retorno do cilindro, tá? Do cilindro aqui que vai puxar esse encosto da cadeira, né? Ela deve ser controlada. E aí, para controlar a velocidade de atuador, gente, lembrem, sempre utilizar válvulas reguladoras de fluxo, tá? Nesse caso, a gente vai utilizar a reguladora de fluxo unidirecional, tá bom? Então, reguladora de fluxo unidirecional sempre é utilizada para controlar as velocidades do atuador, do cilindro, tá bom? Então, vamos construir esse circuito aqui, tá? Com ciclo contínuo. Eu vou fazer o passo a passo utilizando também o Fluidsim, tá, gente? E aí vai ser legal para vocês saberem como construir esses circuitos com ciclo contínuo, tá? E aí, na oportunidade, eu vou explicar essa ligação sem utilizar a válvula E, que seria aquela válvula de simultaneidade, né? Elemento E. Então, vamos lá. Então, todo o circuito pneumático, gente, o que vocês vão precisar para fazer a geração de ar comprimido? Compressor, tá? Então, sempre vocês vão precisar de um compressor. Nessa figurinha aqui, eu trago um tipo de compressor. O compressor pode ser de diversos tipos. A gente tem compressores de deslocamento positivo, tá? Que nesse caso aqui é um desses, tá? Por pistão, ok? É o caso dessa figurinha aqui. E nós temos compressores dinâmicos, né? Tá? Que não tem o pistão, né? Tá? Para comprimir o ar, ok? Ele funciona com outro princípio de energia cinética para comprimir o ar e aumentar a pressão, tá? E esses compressores dinâmicos são muito utilizados ali nas turbinas das aeronaves, tá? Então, aqui nos circuitos pneumáticos é utilizado compressor dinâmico. Bom, o mais utilizado é o compressor de deslocamento alternativo, tá? De deslocamento positivo do tipo pistão, ok? Tipo pistão ou compressor de parafuso. Deslocamento dinâmico são muito utilizados em aeronaves, tá? Então, primeiro de tudo, você vai precisar de um compressor. A simbologia do compressor do Fluidsim é essa aqui, tá, gente? Então, aqui nós temos a simbologia do compressor no Fluidsim. Isso para geração de ar comprimido. Outra coisa, outro componente é o componente de tratamento do ar comprimido, aquele que vai fazer o quê? Regular a pressão, filtrar o ar comprimido e, em alguns casos, lubrificar o ar comprimido, tá? Então, ela é chamada de unidade de conservação, tá? No nosso caso, no laboratório, nós não temos o lubrificador de ar comprimido, nós só temos uma unidade de conservação que possui a função de filtragem do ar, tá? Retirar impurezas e de regular a sua pressão de trabalho, que a gente regula. Eu tenho mostrado para vocês normalmente que essa pressão é de até 6 bar, tá? 6 bar. Bom, aí, gente, eu vou voltar aqui para a apresentação, tá? Que eu fui lá no chat. Então, a unidade de conservação tem essa simbologia aqui, ok? Essa é a simbologia do Fluidsim. E aí, montando o circuito pneumático vai ficar com esse pedaço aqui, tá? Ao compressor ligado à unidade de conservação. Eu vou fazer isso lá no Fluidsim, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou abrir o Fluidsim. Primeiro eu vou compartilhar a tela do Fluidsim aqui com vocês. Então vamos lá. Eu vou em biblioteca, visão geral, para adicionar a biblioteca de componentes, tá? Se ela vier estendida aqui, você faz aqui o ajuste da janela dela, tá? Do tamanho dela, clicando. Então aí você ajusta aqui a janelinha, tá? Com o mouse da biblioteca de componentes. Vou clicar aqui em novo, que é a nossa região de projeto, tá? E aí eu vou trazer a limitação de ar comprimido, que é o compressor. Vou aumentar aqui, dar um zoom, tá? Para ficar melhor, para vocês enxergarem. E vou trazer a unidade de conservação, tá? Até o momento é isso que eu estou fazendo, ok? Vou fazer a ligação do compressor com a unidade de conservação. Pronto, tá? Clicando 2 vezes com o botão esquerdo do mouse na unidade de conservação, vocês conseguem regular essa pressão aqui da unidade do filtro, do regulador de pressão da unidade de conservação. Tá 5 bar, ok? Vocês podem utilizar a pressão em até 6 bar. Eu vou deixar 5 bar mesmo.
Bom, a gente cumpriu até essa etapa aqui. Vamos para as próximas etapas. Na próxima etapa, gente, olha só. Começando da esquerda para a direita aqui. Eu preciso dos elementos de envio de sinal pneumático, tá? Como a gente está tratando de um circuito puramente pneumático, ou seja, não tem nenhum componente elétrico e eletrônico aqui, o sinal ele é pneumático, tá? É apenas ar comprimido que é aí utilizado para transmitir movimento, tá? Apenas essa energia pneumática, tá? Agora, quando você estiver estudando no próximo semestre a eletropneumática, aí esse sinal ele vai passar a ser sinal elétrico, não vai mais ser sinal pneumático, porque é o sinal elétrico que vai energizar o circuito eletropneumático, eletrohidráulico, tá? Por enquanto aqui é sinal pneumático porque eu não tenho nenhum componente eletrônico, tá? É apenas componentes pneumáticos, são apenas componentes pneumáticos. Então, o envio de sinal pneumático, tá? Quem são esses elementos? São as válvulas 3 duas vias, acionamento por botão trava e acionadas por rolete, ok? Então, eu preciso de uma válvula 3 duas vias normalmente fechada. Olha só, a via de pressão está fechada, normalmente fechada. Por quê? Porque quando eu acionar o botão trava, a válvula vai abrir para permitir a passagem de ar comprimido, ou seja, o circuito só vai funcionar quando eu acionar o botão trava, tá? Por isso que a via de pressão tem que ser NF, tem que ser normalmente fechada. A válvula tem que ser NF. Então, preciso de uma válvula dessa, tá? Para fazer o circuito funcionar. Acionamento por trava, retorno por mola, normalmente fechada, 3 duas vias, né? E eu preciso de duas válvulas 3 duas vias, normalmente fechada, com acionamento por rolete mecânico e retorno por mola, tá? Por quê? Porque o avanço e o retorno do atuador deve ser automático. E o exercício indicou para vocês utilizarem uma válvula 3 duas vias com acionamento por rolete, tá? Então, para fazer o avanço, precisa de uma válvula por rolete. Para fazer o retorno, mais uma válvula por rolete. Isso de forma automática. Eu preciso de duas válvulas como essa aqui. Bom, como essa aqui. Bom, deixa eu aprovar aqui mais uma participação. Vamos voltar para a apresentação. Ok. Então, bom, essas válvulas aqui do acionamento por rolete, eu mostrei para vocês nas aulas de demonstração prática, tá? Então, tá vendo como é bacana visualizar como é que é o funcionamento dessas válvulas por rolete através, pelo menos, de uma aula de demonstração prática, porque imagina o seguinte, se não tiver, eu já mostrei isso na prática, como é que vai funcionar o acionamento do rolete, tá? Em aulas anteriores. Se eu, por exemplo, me limitasse apenas a essa apresentação e ao Fluid Sim, vocês não iriam ali visualizar como é que iria funcionar esse rolete aqui, tá? Durante o avanço do pistão, ok? Como é que o pistão iria acionar esse rolete. Então, por isso que é bacana aí, né, visualizar através de demonstração prática também, tá? Vou pegar a válvula 3 duas vias, ok? Vou configurar a válvula 3 duas vias com acionamento por botão trava, ok? E retorno por mola. Então, aqui, ó, no acionamento à esquerda, na opção manual, selecionar o botão trava, tá? Tá aqui. No acionamento à direita, que é esse lado aqui, dessa janelinha, selecionar retorno por mola. Ok. Pronto, tá? O que está faltando? Essa via 3 aqui, que é a via de escape, né? Os números 3, 5 e 7 são vias de escape. Nesse caso aqui só tenho 3, né? Tá? Para cada via de saída da válvula, gente, a válvula vai ter uma via de escape, tá? Para cada via de trabalho, para cada via de saída, tá bom? Então, por isso que nesse caso aqui tem uma via de saída, que é a 2, a válvula deve ter obrigatoriamente uma via de escape, tá? Nesse caso, o 3. Então, isso é regra. Então, vou clicar aqui na via de escape e vou selecionar o escape do abafador, tá? O exercício mostra que é para a gente utilizar o escape dessa forma aqui. Pronto. Aqui, tá bom? E eu já vou fazer a ligação da via de pressão, né? A via de pressão das válvulas emissoras de sinal geralmente é ligada aqui, ó, na saída da unidade de conservação, tá? Então tá aqui ela já prontinha, ligada. Agora eu devo fazer a configuração da válvula acionada por rolete, tá?
Então, vou novamente pegar uma 3 duas vias, porque aí a 3 duas vias são o número de vias aí das válvulas, o número de posições de vias da válvula de rolete, tá? Então, vou clicar duas vezes nela. Acionamento mecânico agora, né? Porque agora o acionamento deixa de ser manual. Não é preciso ninguém acionar o rolete de forma manual, tá? A gente faz isso com botão. O rolete, ele é um acionamento mecânico. Quem vai acionar o rolete é o pistão do cilindro, tá? Então vamos selecionar aqui o rolete, tá? Que é a segunda opção aqui, ó, de cima para baixo, tá? Rolete mecânico. No acionamento à direita, nessa opção aqui, selecionar retorno por mola, tá? E aí, ok. Bom, novamente, a via 3, a via de escape, fazer a configuração dela. Nunca deixar ela aberta, tá, gente? Fazer a configuração, colocar um abafador lá. Pronto. Como o outro rolete, eu preciso de mais um rolete igual a esse aqui, eu vou selecionar esse, eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Copiar e colar, olha só, tá? Então, já está aqui o circuito, né? Com as válvulas emissoras de sinal. Lembrando que a válvula que faz o avanço, gente, tá? Sem a válvula E, ela deve ser ligada aqui, ó. A sua via de pressão deve ser ligada sempre na via de saída da válvula de botão trava, tá? No ciclo contínuo, tá bom? Sem a válvula E. Essa é a ligação em série que eu mostrei em aulas anteriores, com alguns exercícios em que é possível fazer ali a função, a lógica de simultaneidade, né? Tá? Sem utilizar a válvula E. É só você ligar duas válvulas em série, tá? Nesse caso aqui, eu estou fazendo a mesma ligação, tá bom? Em série, mas agora utilizando o rolete aqui, tá? Acima da válvula com o botão trava. Isso é ligação sem válvula E. Com válvula E, qual que seria a ligação? Imagina que o exercício fosse de ciclo contínuo, tá? Conforme a gente está fazendo, mas indicando para vocês utilizarem a válvula E. Então, como é que seria? Então, eu teria que utilizar a válvula E aqui, tá? Para fazer essa ligação da válvula de botão trava com o rolete. Então, como é que seria? Então, eu teria que colocar aqui, ó, esse rolete lado a lado, em paralelo, né? Lado a lado, em paralelo com a válvula de botão trava. E teria que buscar aqui a válvula E, tá? Aí a ligação seria essa, ó. Saída da válvula de botão trava no acionamento à esquerda da válvula E. Saída do acionamento de rolete no acionamento à direita da válvula E, tá? E essa via de pressão da válvula de rolete aqui na saída da unidade de conservação e não mais ligada na saída 2 da válvula de botão trava, tá? Seria nesse caso aqui, ó, utilizando a válvula E, tá? Para ter a função de simultaneidade. Só que o nosso exercício fala que é sem utilizar válvula E. Então, vamos voltar para a configuração de ligação em série, tá? Que é essa aqui. Bom, sempre no ciclo contínuo, em que você não for utilizar a válvula E, você vai ter que fazer essa ligação para comandar o avanço do atuador, tá? Então, muito bem. Essa válvula aqui de rolete à direita, a sua via de pressão tem que ser ligada aqui, ó, na saída da unidade de conservação, tá? Sempre, ok? A próxima etapa é comandar o cilindro de duplação. Gente, na pneumática, sempre para comandar o cilindro de duplação, vocês vão utilizar uma válvula 5 duas vias com acionamento por duplo piloto, tá? No circuito contínuo. Sempre, tá? Sempre, ok? Então, essa válvula 5 duas vias, olha só, mostrei ela anteriormente para vocês em aulas anteriores, é essa aqui, tá? Ela tem essa simbologia aqui, tá bom? Então, a gente deve utilizar ela no circuito pneumático. Eu vou chamar novamente o Fluid Sim, abriu, repetindo, sempre para comandar o cilindro de duplação, porque é isso que a gente vai comandar, tá? Já vou separar aqui o cilindro de duplação, ó, tá? Para vocês visualizarem isso com mais clareza. Então, sempre para comandar o cilindro de duplação, é necessário uma válvula 5 duas vias, tá?
5 duas vias. Está aqui a válvula 5 duas vias. Okay? Nesse caso aqui, ela vai ter um acionamento por duplo piloto, tá? Porque vai ser um ciclo contínuo. Então, sempre vai ser duplo piloto. Então, vamos fazer isso. Como é que a gente faz a configuração dessa válvula 5 duas vias duplo pilotada? Primeiro, no acionamento à esquerda dela aqui, ó, vocês devem selecionar essa opção pilotada, tá? No acionamento à esquerda. E aqui embaixo, ó, na opção de pneumático, você deve selecionar a linha pontilhada, tá? Ok? No acionamento à direita aqui da válvula, que é essa opção aqui da janela, você deve fazer a mesma coisa. Selecionar pilotada e selecionar aqui pneumático, linha pontilhada, tá? Que representa o acionamento pneumático. Clicar OK. Pronto, tá? A válvula já está duplo pilotada. Vocês também devem configurar as vias de saída, tá? Então, as vias 3 e 5 são vias de saída. Lembra que eu falei que para cada via, aliás, vias de escape 3 e 5, né? Lembra do que eu falei que para cada via de saída, nesse caso aqui 2 e 4, são vias de saída da válvula 5 duas vias. Para cada via de saída, a válvula vai ter obrigatoriamente uma via de escape para cada via de saída, tá? Então, se eu tenho duas vias de saída, a válvula deve ter obrigatoriamente duas vias de escape. Nesse caso aqui é 3 e 5, tá? Ok? 3 e 5. Então, a via 3 eu vou configurar ela, vou colocar um abafador, tá? Selecionar aqui um abafador. Nunca deixar a via de escape, desculpe, né? Nunca deixar a via de escape aberta, tá? A via de escape 5, vou colocar um abafador também, tá? Pronto. A via 1 da válvula 5 duas vias, ligar ela aqui, ó, na saída da unidade de conservação, tá? Ok? Sempre ligar na saída da unidade de conservação. Pronto, tá aqui a via 1, que é a via de alimentação de ar comprimido, das 5 duas vias, sempre aqui na saída da unidade de conservação. Aí, gente, o que vai acontecer? O acionamento à esquerda das 5 duas vias, ó, eu devo ligar a saída 2 do rolete aqui, que vai ser responsável pelo movimento de avanço, tá? Sempre o acionamento à esquerda das 5 duas vias vai ser responsável pelo movimento de avanço do pistão do cilindro, tá? E sempre o acionamento à direita aqui das 5 duas vias vai ser responsável pelo retorno do pistão do atuador, tá? Então, esse rolete aqui, ó, vai ser responsável pelo retorno do atuador, tá? Porque ele vai ser ligado ao acionamento à direita da válvula 5 duas vias, tá? Então, até o momento, é essa ligação aqui que a gente tem. Joia? Aqui, ó, na apresentação eu fiz isso, tá? E na apresentação tem essa linha pontilhada aqui nos acionamentos à esquerda e à direita, né, das 5 duas vias que eu coloquei, tá? Depois eu vou configurar lá no FluidSim. Agora, o que é preciso? Os elementos auxiliares. Quem são os elementos auxiliares? São as válvulas que vai fazer o controle de velocidade do atuador. O exercício fala, controlar a velocidade do cilindro. Quem que vai controlar a velocidade do cilindro? As reguladoras de fluxo unidirecionais, tá? Então, a gente precisa de duas reguladoras de fluxo unidirecional. Uma para controlar o avanço e a outra para controlar o movimento de retorno do atuador. E eu vou colocar agora duas reguladoras de fluxo aqui, tá? Entre o atuador, o elemento de trabalho, e o elemento de comando, que é a válvula 5 duas vias. Aqui a reguladora de fluxo unidirecional. As setinhas delas eu vou colocar com o sentido para cima, tá? Então, para fazer isso, é clicar com o botão esquerdo do mouse em cima da válvula, vai na opção girar e girar ela a 90 graus, tá? Olha só, ela já ficou, né? Aqui, vou dar um zoom para vocês verem que a setinha da válvula, ó, ela está direcionada, né, para cima, tá? Significa dizer que essa reguladora de fluxo vai controlar o sentido de fluxo, o ar comprimido que estiver entrando no atuador, tá? Ok? Bom, Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Para não ter que novamente trazer a válvula de fluxo lá da janela de biblioteca, Ctrl+C e Ctrl+V, e agora eu faço a ligação, tá? A via 4
da saída da válvula 5-2 vias sempre ligada na câmara traseira do atuador, tá? E aí, para isso, eu devo primeiro ligar na válvula de fluxo e depois a outra ponta da válvula de fluxo na câmara traseira do atuador. Aqui, ok? A mesma coisa eu vou fazer para a câmara dianteira do cilindro. Saída 2 é sempre ligada na câmara dianteira do cilindro, tá? Então, saída 2 da válvula antes na válvula de fluxo e a outra ponta da válvula de fluxo, a outra conexão ligada na câmara dianteira do atuador. Tá? Bom, significa dizer o seguinte, esse fluxo que sair pela via 4, ele vai entrar na câmara traseira do atuador para fazer avançar o pistão. Mas antes, ele vai sofrer um controle aqui, ó, da sua vazão, tá? Através da válvula de fluxo unidirecional, ok? Como a setinha está apontada para cima, né, essa válvula de fluxo vai regular esse fluxo que está entrando, né, tá? Concordando com essa setinha para cima aqui, sentido de fluxo, vai regular esse fluxo que está entrando no atuador, na câmara traseira. É esse fluxo que vai ser responsável pelo avanço do pistão. Então, se esse fluxo estiver controlado, esse avanço do pistão pode ser também controlado, pode ser feito com velocidade menor, tá? A mesma coisa é para a válvula de fluxo da direita, que está ligada na câmara dianteira do cilindro, tá? Ela também está com a setinha apontada para cima, né? E aí ela vai controlar o fluxo que entra na câmara dianteira do cilindro. Ora, é esse fluxo que vai ser responsável pelo retorno do pistão. Então, se esse fluxo estiver controlado, o retorno do pistão também vai estar controlado, tá? Ou seja, a velocidade de retorno pode ser reduzida. Então, o circuito é esse, tá, gente? Eu vou só colocar a linha pontilhada aqui no acionamento à esquerda das 5-2 vias. Colocando o mouse aqui, ó, quando ela ficar verde, em cima da linha, né? Quando ela vai ficar verde, clicar com o botão esquerdo do mouse, tá? 2 vezes. E aí selecionar a linha de controle aqui, ó, linha pontilhada, tá? E fazer isso para o acionamento à direita aqui também. Ficou verde, com a esquerda do mouse, selecionar a linha de controle, tá? Clicar OK. Pronto. Tá? Se eu for simular esse circuito aqui, o que vai acontecer? Olha só. Eu vou acionar o botão trava. Vocês percebem? Ó, o que vocês vão perceber? O atuador não vai avançar. Por que o atuador não vai avançar? Porque existe um rolete aqui, ó, acima dessa válvula de botão trava. Se eu aciono ele, a válvula de botão trava, né, o botão trava, o ar comprimido na cor azul escuro, ó, já está passando a válvula comutor, né? Mudou de posição para permitir a passagem de ar. Aí o ar chega na válvula de rolete, mas ele não passa, porque a via 1 está bloqueada. Tá? O ar ele precisa passar para acionar a esquerda da válvula 5-2 vias, para fazer o cilindro avançar, o pistão do cilindro avançar. Mas ele não está passando. Por quê? Porque o rolete não está acionado. Tá? Então, preciso fazer o acionamento por rolete. Tá? Mas quem que vai fazer esse acionamento por rolete? Repetindo, não é manual, é mecânico, ou seja, o pistão do cilindro que vai fazer isso. Então, como é que eu faço isso no FluidSim para que o FluidSim reconheça que o pistão do cilindro está acionando o rolete? Tá? Aí é que vem a cereja do bolo, tá, gente? Trabalhar com etiquetas, tá? Etiquetamento. O que é isso? Então, vou pausar aqui a simulação, clicando em Stop ou F5 aqui, né? Você vai clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse no cilindro, tá? Ok? Vai ser aberta essa janelinha aqui para vocês, tá? Aí vocês vêm aqui, ó, editar etiquetas, tá bom? Aperta editar etiquetas, tá? Aí o que vai acontecer? Aqui eu vou colocar uma numeração que vai representar o posicionamento desse rolete aqui, tá, gente? Okay? Então, essa numeração aqui, ó, eu vou digitar 1.2, tá? Também você pode usar a letra, por exemplo, A, B, tá?
posso utilizar a letra aqui, ó. Vamos supor, vou utilizar A, tá? Uma etiqueta A. Qual que vai ser a posição dessa etiqueta? Ou seja, qual que vai ser a posição desse rolete aqui? Porque essa etiqueta A vai representar esse rolete aqui, tá? Bom, esse rolete aqui, ele deve estar posicionado aqui, ó, no início do avanço do pistão, ou seja, na posição do pistão recuado, que isso é a posição 0, porque o pistão tem essa faixa aqui, ó, de percurso de 0 até 100 milímetros, ou seja, esse é o curso do pistão. 0 na posição totalmente recuado e 100 na posição totalmente avançado, tá? Então, vou colocar ele na posição 0, tá? Que é a posição que esse rolete deve estar na prática montado lá no circuito, tá? Então, clicando OK. OK novamente. Vou trazer essa régua aqui, ó, para a direita, tá? É só pressionar com o botão esquerdo do mouse em cima dela e trazer ela para a direita, soltar ela aqui, ó, tá? Então, para que o FluidSim reconheça que essa letra A representa esse rolete, você vai ter que colocar o mouse aqui, ó, em cima do rolete. Quando ele ficar verde, você clica 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, tá? Aí você coloca exatamente a letra A, que foi a letra que você utilizou para essa etiqueta aqui, tá? A. Olha aí. Percebe agora, gente? Olha só. O rolete, ele já está na posição de trabalho. Ó. Essa simbologia aqui representa que o rolete já está na posição de trabalho. Ó, já foi comutado, ó. Tá vendo? Já foi comutado. Quem que está fazendo isso? É o pistão do atuador, tá? Então, quando eu vou agora simular, olha só, o rolete já está acionado. Se eu for pressionar a válvula de botão, o botão trava dessa válvula aqui 3-2 vias, emissora de sinal, o cilindro vai avançar. Olha aí. O pistão do cilindro avançou, né? E quando o cilindro sai da posição 0, o pistão dele sai da posição 0, o rolete, ó, agora ele é desligado, tá? Ele não vai mais estar acionado pelo pistão do cilindro, tá bom? Ele só vai estar acionado pelo pistão do cilindro quando esse pistão recuar para a posição 0. Então, saiu da posição 0, o rolete desacionou, tá? Agora, o que eu preciso? Fazer a mesma coisa para o avanço, para a posição avançada do pistão. Colocar uma etiqueta aqui que represente esse rolete aqui, ó, tá? Que deve estar na posição 100 do atuador, para que o circuito funcione de forma contínua, tá? Porque o pistão avançou, ele não está retornando automático, porque ele não está identificando que tem um rolete aqui no final de curso dele, tá? Que esse rolete não está aqui. Ele não está identificando isso, que esse rolete está aqui. O FluidSim precisa identificar isso. Ele identifica a partir de etiquetas, tá? Então você pode clicar aqui direto, ó, nessa régua aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse 2 vezes, tá? Que vai ser aberto a régua de posicionamento das etiquetas. Aí eu vou utilizar a etiqueta B para representar esse rolete aqui da direita, tá? Colocar na posição 100, né? Tá? Que é a posição final de curso do cilindro, ó, varia de 0 a 100, tá? Utilizando a escala unidade de medida em milímetros, clicando em OK. Olha lá, ó. Já apareceu o B aqui. Só que esse B, o FluidSim precisa entender que essa letra B representa esse rolete aqui. Então, vou fazer a mesma forma que eu fiz para o anterior. Colocar o cursor do mouse aqui, ó, em cima do rolete. Quando ficar verde aqui a bolinha do rolete, clica 2 vezes com o botão esquerdo do mouse. Vai abrir essa janelinha de etiqueta, tá? Aí você coloca a letra B, que é a mesma letra aqui do final de curso, tá? Que deve representar esse rolete que faz o retorno. Clique em OK. Pronto. Agora o que vai acontecer, gente? Olha só, vamos simular. Acionar a válvula de botão trava aqui. O botão trava da válvula 3-2 vias. Olha aí. Esse é o ciclo contínuo. Então vocês percebem que o circuito ele agora tem a função de ciclo contínuo. Por quê? Porque a gente colocou elementos fim de curso por contato físico, né? Que no caso são roletes,
na posição de recuado do pistão e na posição de avançado do pistão, no curso final do pistão, né? Então, quando esse pistão ele chega no final na posição recuado, né, total dele, na posição 0, esse rolete aqui, ó, do lado esquerdo, ele é acionado, tá? E quando essa válvula estiver com o botão trava dela acionado, esse ar comprimido vai chegar no rolete. Enquanto esse rolete estiver acionado, o cilindro vai avançar. O cilindro avança, chega no final de curso dele, ele vai acionar esse rolete aqui, ó, do lado direito, que faz o retorno. Tá? Esse rolete do lado direito vai mandar ar comprimido para a 5-2 vias, no lado direito dela. E aí, esse ar comprimido vai sair pela via 2, entrar na câmara dianteira do cilindro e fazer recuar o pistão. Tá? E enquanto o cilindro estiver avançando, ele vai acionar o rolete no final de curso dele. Então isso vai acontecer de forma contínua, tá? Ok? Avanço e retorno continuamente, de forma automática, né? Então esse é o ciclo contínuo. Se você quer ver o movimento de forma mais lenta, tá? Você vai aqui em opções, né? Você tem que parar o modo de simulação, tá? Stop, F5. Você vai em opções, simulação, fator slow motion, esse fator aqui, velocidade de simulação, vamos colocar 20 aqui, né? Para diminuir a velocidade de simulação, tá? Do software. Então, ó, aí fica melhor visualizar, hein, como é que vai trabalhar esses componentes, tá? Ok? Então, acionou esse rolete da esquerda, o ar sai pela via 4, avança o pistão. Acionou o rolete da direita, né? Esse ar sai pela via 2 das 5-2 vias, entra na câmara dianteira do cilindro e retorna o pistão, tá? Enquanto essa válvula de botão trava, enquanto o botão trava dessa válvula estiver acionado. Se eu desaciono ela, ó, aí vai desligar o ciclo contínuo do circuito, tá bom? Bom, para fazer o controle de velocidade do atuador, reguladora de fluxo, clica 2 vezes com o botão esquerdo do mouse em cima dela, aí você controla aqui, ó, a taxa de abertura, tá? Então eu vou controlar, deixar aqui em 60%, né? 60%, clicar. Você pode selecionar aqui, ó, mostrar a porcentagem de abertura. Aí o Fluidsim vai mostrar isso, tá? Ok? Olha lá, 60%. Tá? O Fluidsim vai mostrar isso. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a válvula que comanda o retorno do pistão. Essa aqui. Vou colocar 60% aqui, digitar 60, né? Clicar aqui nessa opção de mostrar percentagem de abertura, que aí vai mostrar aqui, ó, 60% no Fluidsim. Bom, ó, agora a velocidade do atuador, ela está controlada, tá? Velocidade de avanço, tá? O ar que está entrando aqui na câmara traseira do cilindro, que faz o avanço do pistão, ó, ele é controlado por essa válvula de fluxo. E agora o ar que entra na câmara dianteira, faz o retorno do pistão, ele é controlado por essa válvula de fluxo, para controlar a velocidade de retorno. Ok? Eu fiz no Fluidsim foi isso aqui, tá, gente? Montei esse circuito aqui, tá? Vocês percebem que nessa etapa, ó, os roletes estão sem etiquetas, tá? Ao longo do curso do pistão do atuador, não tem nenhum tipo de etiqueta do rolete, tá? Nenhum tipo de representação do rolete. E os roletes também estão sem etiquetas, tá? E onde eu coloquei interrogação foi o que eu acabei de fazer no Fluidsim, o passo a passo com vocês, tá? Que o cilindro, né? O pistão do cilindro, ele precisa aqui do posicionamento desses roletes, tá? Para o circuito funcionar, tá? Então, no Fluidsim eu trabalhei com etiquetas, né? Eu coloquei uma etiqueta aqui, por exemplo, letra A, para esse rolete aqui, tá? Que é responsável pelo avanço do pistão. E aqui no final de curso, letra B, para esse rolete aqui da direita, que é responsável pelo retorno do pistão, tá? No final de curso dele. Mas, se vocês quiserem desenhar, para quem não tem o Fluidsim, e vai ter que... na verdade, não vai ter que desenhar, porque
eu já deixei o circuito praticamente pronto, tá? Só vai ter que colocar as etiquetas. Mas vamos supor, se fosse uma necessidade aí de vocês desenharem isso, vocês podem colocar, por exemplo, esse rolete aqui, ó, essa válvula aqui, ó, nessa posição, sem trabalhar com etiquetas, tá? Para quem fosse desenhar, por exemplo, na mão, tá? E esse rolete aqui, ó, nessa posição aqui, tá? Desenhando. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer agora no Fluid Sim, tá? O Fluid Sim só trabalha com etiquetas, só trabalha dessa forma, tá? Então, eu vou voltar aqui a estaca 0, só para mostrar como seria para quem fosse desenhar, tá? Então, para quem fosse desenhar, ó, seria o seguinte, colocar essa válvula aqui, né? Eu vou girar ela em 90 graus, ó. Ela aqui, né? No final de curso, tá? Ctrl C e Ctrl V, colocar outra aqui, tá? Tirar essa válvula daqui. Aí, para quem fosse desenhar, como é que seria? Essa via 1 aqui, né? Não, desculpa. Essa via 1 na saída dessa válvula de acionamento por botão trava, ok? Essa via 2, do rolete que faz o avanço aqui, tá? Ok? Aqui no acionamento à esquerda das 5 2 vias. Essa via 1 do rolete que faz o retorno do pistão aqui, tá? Eu estou fazendo a ligação igual como estava anteriormente, mas agora aqui sem trabalhar com etiquetas, tá bom? Então, essa via 2 aqui no acionamento à direita das 5 2 vias. Para quem fosse desenhar na mão, sem utilizar o Fluid Sim, poderia entregar o exercício dessa forma aqui, tá? Ok? Então, você tem essas duas opções para quem vai desenhar. Ou trabalhar com etiquetas, como se estivesse trabalhando no Fluid Sim, ou sem etiquetas, colocando dessa forma. Que na prática, lá na montagem das bancadas, é isso aqui que vai acontecer, tá, gente? A gente vai ter que colocar um rolete aqui, ó, exatamente como eu fiz aqui, tá? Nessa posição, ó, nessa posição aqui de recuada do pistão, e na posição no final de curso do pistão, tá? Na prática é isso que vai acontecer. Bom, então, para quem for desenhar e sem utilizar o Fluid Sim, pode ter esse outro recurso aqui para trabalhar, tá? Para quem for trabalhar com Fluid Sim, tem que trabalhar com etiquetas, obrigatoriamente. Então, quem está trabalhando com Fluid Sim, resumo, sempre trabalhar com etiquetas, tá? Quem vai desenhar o circuito pneumático na mão, sem trabalhar com Fluid Sim, pode fazer assim com etiquetas ou pode fazer da forma anterior, colocando esses roletes aqui, essas válvulas por rolete, já aqui desenhadas ao longo do curso do pistão do atuador, tá? Gente, os exercícios, para vocês não terem o trabalho, né, de desenhar os componentes, as válvulas, eu já trouxe para cada exercício o circuito, né, já com as válvulas, né, desenhadas, tá? Então, para quem não quer desenhar, pode imprimir, tá? E só fazer a ligação aqui, ó, tá? Das vias, das conexões das válvulas, ok? Só completar o circuito, tá bom? Nem precisa desenhar, como está pedindo aqui, ó. É só fazer a ligação dos componentes, tá? Para quem vai desenhar. Aí pode imprimir, tá? Cada exercício, completar, fazendo a ligação dos componentes, bater a foto, né? E enviar em arquivo JPEG. Ou mandar em arquivo PDF também, gerar o PDF. Você percebe que nesse exercício 1, ó, só está utilizando um rolete, tá? Esse rolete aqui tem a etiqueta 1.3, etiqueta numérica, né? 1.3, tá? Ou um número aí que eu utilizei, 1.3, tá? E aí, esse 1.3, ó, representa esse rolete aqui da direita. Então, quando esse pistão avançar, esse pistão deve acionar esse rolete aqui, ó, 1.3, e aí ele deve fazer o pistão retornar automático, tá? Esse é um ciclo único, porque vocês percebem que o cilindro ele vai ter apenas um movimento automático, tá? Uma vez que você pressionou essa botoeira aqui, botão pulsante dessa válvula 3 2 vias, o cilindro vai avançar. Aí ele avança o pistão, aciona o rolete 1.3, né?
representado por essa etiqueta, e ele retorna automático. Vai ser apenas um ciclo, tá? Para o cilindro avançar novamente, vai ser necessário novamente você pressionar o botão pulsante, tá? Então isso é chamado de ciclo único. Os próximos exercícios. Eu tenho novamente o ciclo único, tá? Só que agora ó, eu devo comandar o avanço por dois pontos diferentes, por duas válvulas de botão pulsante, ó, diferentes. Por isso que eu tenho uma válvula elemento OU aqui, tá? E o cilindro vai avançar se acionar o botão dessa válvula da esquerda ou essa válvula aqui de botão pulsante da direita, tá? O cilindro vai avançar. Então é bem parecido com o circuito do exercício 1, só que aqui é para comandar o avanço de dois pontos diferentes e não tem a válvula reguladora de fluxo direcional, tá? Continua sendo ciclo único, tá? Com apenas um rolete aqui, ok? Para comandar o movimento do atuador. Então vocês podem também imprimir, enfim, ou trabalhar com Fluid Sim e apenas completar o circuito, mandar a foto. Aqui, ó, é um ciclo contínuo. É bem parecido com o que eu fiz, tá? Com o que eu fiz, como exemplo para vocês, eu não estava utilizando a válvula E. Lembram? Olha, esse rolete aqui estava em cima da válvula 3 vias com acionamento por botão. Estava ligado em série, estava em cima aqui. Agora, eu estou utilizando a válvula E, tá? Para fazer a ligação em paralelo desses dois componentes aqui. A válvula do botão trava com esse rolete 1.2. A etiqueta dele ó, é 1.2, ó, tá vendo? 1.2. Representa esse rolete aqui que vai fazer o avanço. A 1.3 representa esse rolete que vai fazer o retorno. Esses números 1.2 e 1.3, gente, tem uma lógica aí, tá? É uma nomenclatura que é utilizada aí pela Festo, né, que é fabricante dessa tecnologia de automação pneumática hidráulica, tá? E ela tem aí uma explicação. Qual que é a explicação? O primeiro número da esquerda, que é o número 1, representa que o circuito tem apenas um atuador, tá? E é esse atuador aqui, ó. Então é como se esse atuador fosse representado pelo número 1, tá? Então esses roletes aqui, ó, tanto da esquerda como da direita, que tem o número 1, começa pelo número 1, eles são relacionados a esse atuador aqui, tá? A esse único atuador. Por isso que é número 1, porque o circuito só tem um atuador. Agora, par, o número par, por exemplo, o número 2 aqui, né? Dessa etiqueta 1.2. Esse número par aqui, 2, representa que esse fim de curso que está posicionado aqui vai fazer o avanço do pistão. Por isso que é par, tá? Número 2. Então, esse rolete aqui, né, vai ser responsável pelo movimento automático do avanço do pistão. Então, por isso que é número 2. Para o rolete que é responsável pelo retorno do pistão, deve-se utilizar o número ímpar, tá? Então, começando pelo 3, tá bom? Então, aqui, por isso que é 3, tá? Seguido do número 1, você tem o número 3, porque esse rolete aqui, da direita, ele vai emitir sinal para o retorno do pistão. Aí, por isso que eu utilizei o número ímpar 3, tá? E vai ser sempre dessa forma aí. Par para avanço e ímpar para retorno. As etiquetas. Mas vocês podem utilizar qualquer etiqueta, tá, gente? Pode utilizar letras, como eu utilizei no exemplo, enfim, apenas um número, tá? Quem é palmeirense aí pode utilizar P, né? Quem é São Paulino pode utilizar S, né? S1, S2, tá? Então vocês aí podem definir também as etiquetas. Eu deixo livre para vocês definirem. Bom, aqui no exercício 4, ó, é uma válvula de sequência, tá? Aqui é o seguinte, esse exercício 4 eu vou fazer aqui no Fluid Sim como demonstração para vocês. Rapidamente. Vamos lá, vou abrir o Fluid Sim. A válvula de sequência, ela é uma válvula de pressão, tá? É uma válvula de pressão que ela tem a função de emitir sinal de pressão para comandar um avanço ou um retorno do atuador,
tá? Então, como é que seria isso? Então, eu vou trabalhar em cima desse circuito aqui. Vou apagar esse rolete, tá? Vou apagar esse aqui também. Ver como é que eu vou fazer isso. Essa válvula aqui eu vou deixar ela com o botão pulsante, tá? Botão pulsante. Tirar essas válvulas de fluxo, tá? Limpar um pouquinho o circuito aqui, deixar com menos componente, para mim utilizar a válvula de sequência, tá? Vou fazer essas ligações aqui, essa ligação aqui. E aí vou pegar a válvula de sequência. Tá escrito válvula de sequência aqui no FluidSim, tá? Ao lado da válvula reguladora de fluxo, à direita. Vou trazê-la para cá. Bom. Então, a válvula de sequência, ela é uma válvula aí combinada, tá? Combinada porque ela combina uma válvula direcional 3 duas vias, normalmente fechada, acionamento por simples piloto e retorno por mola, e combina uma válvula reguladora de pressão. Deixa eu fechar a janela aqui que está entrando um barulho. Pronto, voltei. Então ela combina uma reguladora de pressão, tá? Então, essa via 2 aqui, ó, vai ser ligada no acionamento à direita da válvula 5 duas vias. Essa via 1 da válvula de sequência ligada aqui na saída da unidade de conservação. E essa via 12 ligada aqui nesse comando na conexão da válvula 5 duas vias, que é conectada na câmera traseira do atuador, tá? A via 12, que é a via de pilotagem da válvula de sequência, ok? Aí vocês vão perceber o seguinte, que ela vai substituir o acionamento por rolete. Esse ciclo aqui vai ficar como ciclo único, tá? Então, olha só. Atravessa, ok? Pode dar um ok, tá? Quando eu aciono essa botoeira aqui, ó, a válvula emissora de sinal para avanço do atuador, o atuador vai avançar e vai retornar automático, tá vendo? Quem faz isso é a válvula de sequência, no lugar do rolete, tá? Como é que ela trabalha dessa forma? Com sinal de pressão. Então, acionando esse botão, então o cilindro vai avançar. Aqui, né? Tá avançando o pistão do cilindro, tá? Então, o que isso significa? Significa dizer que... Deixa eu melhorar o zoom aqui. Quando esse pistão está avançando, o ar comprimido está entrando aqui na câmara traseira do pistão, esse pistão está avançando, né, na câmara traseira do cilindro, essa pressão nessa região vai aumentar, tá? Ela vai aumentar. O ar só está entrando aqui na câmara traseira. Bom, essa linha aqui, ó, de pressão também vai aumentar, tá? Porque é exatamente a linha por onde o ar está entrando na câmara traseira do cilindro. Conectada essa linha aqui de pressão, de aumento de pressão, tá a via de pilotagem da válvula de sequência, ó, a via 12, ó, tá? A via 12. Quando essa pressão aqui aumentar para o valor tá regulado nessa válvula de sequência, através da válvula reguladora de pressão, quando essa pressão alcançar a pressão de ajuste aqui, daí esse ar comprimido vai pilotar a válvula 3 duas vias da válvula de sequência através da via 12. Ele vai pilotar, mudar essa posição, e aí o ar vai passar da via 1 para a via 2, tá? Uma vez comutada, né, essa válvula 3 duas vias da válvula de sequência, e aí esse ar vai acionar a dianteira da válvula 5 duas vias. Acionando aqui, fazendo o acionamento da dianteira das 5 duas vias, o ar vai sair da via 2, entrar na câmara dianteira do cilindro e retornar ao pistão. É isso que vai acontecer, tá? Ó, é isso que vai acontecer. Se eu diminuir essa velocidade de simulação, dá para visualizar isso melhor. Se aparecer aqui linhas atravessadas, tá, gente? Linhas atravessam componentes, pode clicar em OK, tá? Não tem problema, tá? Essa é uma questão de estética do circuito aí. Ó.
Um ciclo único. Para ele funcionar novamente, tem que pressionar o botão do atuador, tá? Ok? Então, você pode utilizar a válvula de sequência, que é uma válvula de pressão, para elaborar também, construir ciclos únicos. Tá? Eu poderia, ao invés de fazer o retorno automático do pistão, né, fazer o contrário, o avanço automático do pistão. Era só eu conectar essa via 12 aqui de uma forma diferente, tá? Conectar a válvula de sequência de uma forma diferente. Bom, esse é o exercício 4, tá? Então eu já praticamente aí fiz para vocês, tá? Mais para mostrar a funcionalidade da válvula de sequência. E aí, no exercício 5, vocês têm aqui uma temporizadora, tá? Uma válvula temporizadora. A válvula temporizadora normalmente fechada porque a via de pressão está fechada. O que essa válvula temporizadora aqui vai fazer? A válvula temporizadora NF. Ela vai retardar o avanço ou retorno do pistão, tá? Nesse caso aqui do exercício 5, vocês devem utilizar ela aqui para comandar o acionamento à direita, tá? Da válvula 5-2 vias. Esse acionamento à direita comanda o retorno do pistão. Então, a válvula temporizadora NF vai retardar o retorno do pistão, tá? Aí, vou mostrar para vocês como é que ela vai funcionar de uma forma, montando o circuito de uma forma diferente, tá? Então, vou mostrar aqui o exercício. Vamos esperar um pouquinho. Tá aí, né? Esse é o exercício 5, tá? Então, é para vocês utilizarem essa válvula 5-2 vias aqui. Ou, essa válvula temporizadora normalmente fechada aqui, tá, gente? Ok? Então, ela deve ser ligada no acionamento à direita dessa válvula 5-2 vias. O acionamento à direita da válvula 5-2 vias que é responsável pelo retorno do pistão. Então, se essa válvula temporizadora NF ela retarda o avanço ou retorno do pistão, nesse caso aqui ela vai retardar o retorno do pistão, porque ela deve ser ligada no acionamento à direita das 5-2 vias, tá? Que é responsável pelo retorno. Vou fazer um exercício parecido com esse para mostrar para vocês esse efeito da temporizadora. Aí. Então, compartilhou aí o fluido sim. Deixa eu retornar aqui para utilizar o circuito, esse circuito aqui, ó. Circuito anterior, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, retardar, atrasar o movimento de avanço do pistão, tá? Atrasar o início do avanço do pistão, eu tenho que utilizar uma temporizadora, uma válvula temporizadora normalmente fechada, tá? Então, como é que seria isso? Então, vou abrir essa conexão aqui da esquerda, tá? Da 5-2 vias, porque é esse acionamento à esquerda da 5-2 vias que é responsável pelo avanço, né, do pistão, tá? Vou inserir aqui uma válvula temporizadora normalmente fechada, tá aqui ela, ó. Como é que seria essa ligação da válvula temporizadora normalmente fechada? Essa via 2 dela aqui, ó, é ligada no acionamento à esquerda das 5-2 vias, tá? A via 1 da válvula temporizadora, ela é ligada aqui na saída da unidade de conservação, tá? A via de pressão dela. E a via 12 dela, ela é ligada na saída da via 2 da válvula de rolete com a etiqueta A, que é responsável pelo avanço, tá? Então, seria essa ligação aqui. Para melhorar esse layout, tá? Circuito. Melhor. Pronto. Já dá para entender melhor. Clicando na válvula temporizadora, quanto menor for essa percentagem de abertura, tá, dela, maior vai ser o atraso, tá? Então vou deixar aqui em 80%. Clicar aqui em mostrar percentual de abertura. Olha lá. Okay?
Agora vamos simular. Aqui está dando linhas sobrepostas. Deixa eu melhorar isso aqui, esse layout. Trazer lá para cá, para baixo, né? Pronto. Vamos lá. O cilindro não avançou, né? Ele só vai avançar depois de um tempo, tá? Depois de um tempo. Ó. Tá vendo? Quem que atrasa o avanço do pistão é a temporizadora, tá? Então, quando você quer atrasar o avanço do pistão ou o retorno do pistão, você precisa de uma válvula temporizadora normalmente fechada, tá bom? Ok? Continua como ciclo contínuo, mas agora com avanço aí atrasado, né? Tá demorando um pouquinho mais por causa desse fator slow motion aqui, tá? Que tá 30. Vou deixar ele em 10, tá? 10. E aí, simular novamente. Ó. Certo? O temporizador aqui que está fazendo um atraso do avanço do pistão. No exercício 5, é isso que eu quero que vocês façam, mas atrasar o retorno, tá? Do pistão. Eu fiz aqui um exemplo para atrasar o avanço do pistão. E no exercício 5, é para vocês atrasarem o retorno do pistão. Ó, por isso que a válvula temporizadora está aqui, ó, nessa posição da acionamento dianteira das 5 2 vias, tá? Que você deve ligar. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, gente? Bom, caso algum aluno tenha dúvida, enfim, gere alguma dúvida durante a resolução do exercício, tá? E queira tirar a dúvida, pode me chamar ali no Moodle mesmo, né? Quando o Moodle voltar, tá? Vocês podem me chamar no Moodle e aí tirar a dúvida de vocês. O Moodle ainda não voltou, viu, gente? Tranquilo, então, gente. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? É uns circuitos muito utilizados aí na pneumática, na hidráulica também. Eu mostrei só circuitos pneumáticos, tá? Mas o mesmo vale para a hidráulica, com a ressalva de que na hidráulica não vai ter essa válvula temporizadora, tá? Isso é só para a pneumática, tá bom? Válvula temporizadora normalmente fechada ou aberta é só para a pneumática. Então, tome o cuidado para quem vai trabalhar no Fluid Sim para separar a válvula temporizadora normalmente fechada, tá? Com a via de pressão aqui, ó, fechada, ok? Porque lá no Fluid Sim tem a opção também da válvula temporizadora NA, normalmente aberta, tá? Então, tome o cuidado para utilizar a válvula correta. Bom, no mais é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Bons estudos. Bom feriado amanhã. Ninguém mais tem nenhum questionamento. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.